Meus amigos, boa noite Fortaleza, boa noite Ceará, boa noite Brasil. Aqui pastor Paulo César Sampaio, hoje sexta-feira, dia 25 de novembro. Estamos atrasadinhos hoje, quase 10 minutinhos. Eu peço perdão a vocês. Na realidade, a conexão não está lá, essas coisas também. Mas enfim, já estamos acostumados a isso. E vamos rogar a Deus que nos abençoe e possamos de fato gravar, ao menos aqui pela minha câmera, e depois disso colocar em nosso próprio canal PC Sampaio no YouTube. Obrigado, irmã Elizabeth Pinto Martins, pela sua audiência. Não sei se está chegando bem aí o som e imagem, mas nós rogamos a Deus que em breve possamos ter uma internet de qualidade. Para isso, vamos ter que aumentar aqui a potência, e Deus vai providenciar isso para a gente, sem a menor sombra de dúvidas. Veio como é que está hoje, o dia foi muito quente, não? Aqui em Fortaleza, 32, 33 graus, é só alegria, eu acho é pouco. Então tá, vamos lá então. Percebam vocês que a gente nem sequer pôde fazer aquela chamadinha de sempre aqui em nosso vídeo. Hoje foi bem difícil, mas Deus é Pai. Obrigado, Elizabeth Pinto Martins, está ótimo. Olha, muita comunhão, olha, muita alegria. Eu acho é pouco. Então tá, Mateus 9 diz assim, meus queridos: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Perdão, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Bendito seja o nosso bom Senhor. Agora perceba uma coisa, meus queridos. Versículo 7, e levantando-se foi para a sua casa, em obediência ao ordenamento do nosso bom Senhor. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E assim nós terminamos a parte do paralítico de Cafarnaum. É o versículo 1, o versículo 1, versículo 8. E entramos agora em algo que parece sem tanta importância, mas ao final e ao cabo nós saberemos que é de muita importância: a vocação de Mateus. Irmã Ida Rocha, nosso obrigado, a paz do Senhor, como sempre conosco. Deus abençoe a senhora. Verso 9 diz: e Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E sabem qual a reação dele? Levantou-se e o seguiu. E o verso 10 diz: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos dos fariseus, eles tinham também: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? Porque eu não vim para chamar os justos, não, mas os pecadores ao arrependimento. E assim, também em poucos versículos, dá-se aqui a vocação de Mateus. A partir do verso de número 14, fala-se já sobre o jejum, que muita gente gosta de fazer, mas às vezes não como deveria. Se não, vejamos. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Fantástico, não?
E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, sim, dias virão, em que lhe será tirado o esposo, e então, e somente então, jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, ninguém faz isso, ninguém põe isso. Por quê? Porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura, o rasgo, como nós chamamos. Nem se deita vinho novo, nem se põe vinho novo em odres velhos. Não, por quê? Porque vão se romper os odres e o vinho vai entornar, vai derramar, vai estourar. Então, qual é o segredo? Deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você me entende? Eu vou ler somente até aqui o verso de número 17, porque são esses que nós vamos, com a graça do bom Senhor, abordar com você nesta noite. Mais uma vez, para quem está comigo neste momento, eu peço desculpas em razão de nosso atraso de 9 minutos. Amados, voltando ao versículo 1, nós temos o seguinte: e entrando Jesus no barco, passou para outra margem. Ou seja, ele estava vindo lá de Gerasa, ou Gadara, onde havia feito aquela coisa fabulosa, fantástica, e havia decidido que os demônios daqueles dois homens fossem postos na manada de porcos. E os porcos, como vocês já sabem, do vídeo anterior, caíram despenhadeira abaixo e morreram todos afogados. E aí, a cidade toda, o texto é claro, veio a Jesus, e ao invés de clamar por perdão e salvação e cura, o que eles quiseram? Que Jesus saísse rapidinho, vexado ligeiro, do território deles. E assim Jesus fez, porque ele não pode ficar onde não é bem recebido. Concorda comigo? Então, começa o capítulo 9 assim: e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. Mas que cidade era essa? Ora, Cafarnaum, a cidade onde ele havia estabelecido, digamos assim, a sua base ministerial. A partir dali, ele andava por todas as vilas e pequenas cidades no entorno do lago de Genezaré ou mar de Tiberíades, como nós já falamos sobre isso. Muito bem. Acontece que, quando ele chega na cidade, ao contrário do que muita gente imaginava, que ele teria descanso, não, em absoluto. Eis que lhe trouxeram um paralítico, como nós conhecemos a história, um paralítico deitado numa cama. E eu quero imaginar que, na verdade, aqui há uma demonstração de carinho, de amor, de respeito ao próximo muito grande desses irmãos, desses amigos que trouxeram-lhe o paralítico. Ninguém faz nada por ninguém se não for por puro amor, concorda comigo? Absoluto e puro amor. E aí, Jesus, ao perceber a fé deles, e esse deles aqui de fato é um plural, não apenas a fé do paralítico, mas também, ou sobretudo, a fé dos amigos e irmãos que o tinham trazido. Por aqui nós já aprendemos uma verdade muito básica, que Jesus honra a fé de pessoas, tanto aquelas que estão enfermas, como aquelas que foram-lhe trazidas por alguém. Você me compreende? Repito para quem chegou agora. Pai do Senhor, pastor Sérgio Rocha Oliveira, meu amigo de Manaus, Deus abençoe com muito carinho. Então, nosso bom Senhor, de fato, honra a fé, tanto do moribundo, tanto do doente, quanto dos seus familiares. Não é de se estranhar que você muitas vezes vá a uma igreja e leve o nome da pessoa, alguns até a fotografia. Aqui não vai nenhum tipo de amuleto ou coisa que o valha. É uma demonstração de fé que a pessoa tem e que necessita da intervenção, da intercessão daquelas outras pessoas. Amém por isso. O fato é que Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. O interessante aqui é que ele não se dirige, Jesus, aos seus amigos. Tipo assim, olha, parabéns, vocês foram muito
muito amigos, muito fraternos, muito fervorosos em trazer este vosso amigo aqui. Não, ele vai direto no problema. E ele diz ao paralítico: filho, tem bom ânimo, e perdoados te são os teus pecados. E esta é a frase que os fariseus e saduceus e religiosos de plantão na época mais odiavam. Porque eles sabiam, pela lei do Antigo Testamento, por todos os textos sagrados, que somente um é capaz de perdoar pecados. Quem é? Todos sabemos que é o próprio Deus. No entanto, este, abre aspas, profetinha de Genezaré, este profetinha de Nazaré, este profetinha nascido lá em Belém da Judeia, se acha no direito de sair por aí perdoando pecados. Isso é um absurdo. Percebe? E é por isso que no versículo 3 eles se rebelam e dizem: eis que alguns dos fariseus diziam entre si, ele blasfema. Observem que a expressão é clara: diziam entre si. Eu pergunto a você, por que eles não diziam em público, de público? Por que eles não berravam a plenos pulmões? Por que eles não exerciam a lei de Levítico do Antigo Testamento? Que quem blasfemasse estava sujeito a apedrejamento e coisas piores. Por que eles não faziam isso? E a resposta não é tão difícil de obter. Porque eles temiam o povo. Eles temiam a multidão que seguia Jesus. Eles não queriam se colocar contra a multidão. Eles queriam ver até onde ia o ministério daquele profeta recém-chegado. Você me entende? Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Eu quero imaginar que, apesar deles terem falado muito baixinho entre si, cochichando, nada está encoberto. Nada que é dito, nada que é feito e está escondido aos olhos e ouvidos do nosso bom Senhor. Ainda a palavra me não chegou à boca, o Salmo 139. Tu, Senhor, já conheces toda. De modo que o que eles pensaram e o que eles cochicharam entre si já havia chegado aos ouvidos e coração do nosso bom Senhor. E a prova é que ele vai, certamente deve ter olhado para eles e dito: por que pensais mal em vosso coração? E numa articulação aqui, digamos, uma conjectura razoável, eu posso imaginar que eles ficaram meio envergonhados, não? Tipo assim, como é que ele nos ouviu? O cochichar. Agora vejam. Vê versículo 5, que é uma paulada na cabeça deles. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou simplesmente levanta-te e anda. O curioso aqui é que o nosso bom Senhor não esperou a resposta dele, já emendou outra articulação, outra frase que é: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Repito para quem perdeu o vídeo passado, a expressão Filho do Homem é a expressão favorita de Jesus. Ele quase nunca usava, não me ocorre agora nenhuma passagem que ele tenha usado em relação a si próprio, a expressão filho de Davi. Não. E por que ele não fez isso? Porque a expressão filho de Davi, ela levava a um messianismo muito comum lá em Jerusalém naquela época, em todo Israel. Repito para você, a expressão filho de Davi tinha a ver necessariamente com a vinda de um Messias, mas não do modo correto como eles imaginavam, como deveria ser, digo melhor, mas do modo como eles imaginavam que era um Messias que viesse guerrear por Israel, expulsar o Império Romano e fazer de novo a glória de todo Israel. É por isso que Jesus utilizava-se da expressão filho do homem e não filho de Davi. Quem usava filho de Davi eram aqueles outros que eram, na verdade, pessoas, vamos chamar assim, objetos da misericórdia de Deus, de Jesus. Você me compreende? Por exemplo, o cego Bartimeu. Filho de Davi tem
misericórdia de mim. Amém agora por isso? Que bom. Então, quando ele fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua casa, glórias a Deus, toma a tua cama, digo melhor, e vai para a tua casa. E para espanto geral, para surpresa total e completa, o versículo 7 diz, e levantando-se, foi para a sua casa. Foi para a sua casa, o ex-paralítico. Curioso, aqui não temos nessa passagem de Mateus 9 um agradecimento por parte do paralítico, não. Porque não importava, o agradecimento já estava no coração dele, pela alegria em voltar a andar e voltar ao convívio dos seus queridos. Você me entende? Versículo 8, temos a reação da multidão. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se. E o que mais ela fez? Glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Especificamente aqui a Jesus Cristo de Nazaré. Amém por isso? Ora, aplicando hoje em dia, a pergunta que não quer calar é a seguinte: que tipo de coisa está me paralisando? Não é? Que tipo de problema eu tenho enfrentado ultimamente que tem me provocado uma certa paralisia? E o que eu posso fazer sobre isso ou contra isso? A paz do Senhor, meu cooperador, amigo Joel, que está assistindo, Deus abençoe com muito carinho, muita saúde. Eis o problema. A gente se paralisa, irmã Fátima também, Bárbara acaba de chegar, que alegria. Eis o problema, nós às vezes nos paralisamos muito facilmente. A palavra diz, digo fraco, sou forte. Não é tão fácil fazer, é fácil ler, é fácil admitir, mas no dia a dia isso dá um trabalho que nem presta, como diz o cearense. Ora, nesta passagem onde o paralítico é levantado pelo poder do Espírito Santo que habitava já em Jesus Cristo, este mesmo poder que levantou o paralítico pode de novo levantar você e a mim. Aquilo que está nos paralisando, seja lá o que for e por que for, há de sair segundo a graça que nosso Senhor há de implantar em cada um de nós. Em alguns casos, haverá necessidade de um esforço maior. Mas o mesmo Deus, repito para quem chegou agora, que levantou aquele paralítico perdoando-lhe os pecados, é o Espírito Santo, é o poder que nós cremos hoje em dia que há de fazer nas nossas vidas. Em alguns de modo rápido, imediato, como aconteceu aqui agora, em outros um tanto quanto gradativo, gradual, lento, porque Deus não aplica um certo padrão de cura, de operação. Para cada pessoa, ele opera de um modo diferente. A uns ele basta falar, a outros ele basta tocar, a outros ele cospe no chão e põe lodo no olho da pessoa. Você me compreende, sim ou não? Não há um padrão estabelecido. Deus é Deus. E mais, se ele não quiser fazer, ele continua sendo Deus. Amém? Eu sei que sim. Vamos lá então ao versículo de número 9, a vocação de Mateus. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. Dito assim, lido assim, até parece coisa simples. O que há demais, pastor, nisso? Um cara estava na alfândega, esse cara tem um nome chamado Mateus, e também conhecido como Levi, e Jesus o seguiu, o convidou, e ele levantou-se e seguiu. O que há de mais? O que há de extraordinário nisso? Ora, pelo amor de Deus, lê o texto de novo. Temos um judeu que está aqui na função de publicano. Aquele judeu que cobrava impostos do seu próprio povo para recolher aos cofres do Império Romano. E se ele estivesse agindo corretamente, honestamente, já seria por si só um escândalo, porque os judeus o viam como um traidor da pátria.
Além disso, ele ainda roubava. Sim ou não? Nós todos sabemos disso, pelo amor de Deus. Então, este é o primeiro detalhe da coisa. O segundo é que Jesus passou por ele e disse-lhe, segue-me. E sabe a reação dele? Ele seguiu, ele se levantou e ele simplesmente seguiu a Jesus. Ora, há alguns comentaristas que afirmam o seguinte, mas ele seguiu porque ele já tinha visto e ouvido Jesus, ele seguiu porque ele já tinha lá atrás presenciado milagres e milagres de Jesus. Por isso, a facilidade com que ou com a qual ele, Mateus Levi, havia agora seguido, obedecido o convite de Jesus. Ora, mesmo que nós aceitemos tais conjecturas, não deixa de ser fantástico, fabuloso, o fato de alguém com vida financeira feita, com futuro garantido financeiramente falando, embora que de um modo ilegítimo, espúrio, corrupto, de repente, mais que de repente, ouve Jesus dizer-lhe, fazer-lhe um convite e o aceita de todo o coração, deixa tudo e vai para frente. Irmã Aida Rocha chegando, a paz do Senhor, prazer ter a senhora conosco. Você me compreende, sim ou não? E quantas vezes nós temos uma enorme dificuldade em seguir a Jesus, em obedecer a Jesus, em obedecer a palavra, em ler a palavra, em orar, em estudar, em pesquisar, em ir à igreja. Nós colocamos obstáculos em cima de obstáculos. Alguém dirá, pastor, mas eu não tive o privilégio de ter um convite feito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, pelo amor de Deus, Ele continua presente em cada um de nós, fazendo o convite na palavra dEle. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aprendeis de mim, pelo amor de Deus. Depois do convite, acontece uma cena fantástica, estando ele assentado na mesa. Né? Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Publicanos aqui, todos reunidos agora, curiosos. Como é que Mateus se converteu? Como é que esse Levi deixa de modo irresponsável a alfândega e vai seguir este profetinha da Galileia dos gentios, das brenhas do mundo? É de se imaginar que a casa estava cheia de publicanos e pecadores. Meus irmãos, eu percebo que a nossa internet aqui já começa de novo a falhar, mas vamos confiar que vai dar certo. De toda maneira, depois a mensagem vai estar aqui no YouTube, que eu vou colocar amanhã na íntegra em HD e vai estar bem, em nome de Jesus. Obrigado mesmo assim, se eu possa vos abençoar. O fato é que estavam todos à mesa. Eu quero imaginar que foi um banquete tremendo, não? Porque dinheiro rolava solto. É algo parecido com Brasília, qualquer semelhança não é mera coincidência. Dinheiro de corrupção. E vocês já imaginaram, já perceberam como o dinheiro de corrupção flui de uma certa velocidade, onde pode-se fazer loas a todo mundo? Pode-se pagar despesas as mais variadas. Afinal de contas, é ilegítimo. Voltemos ao texto. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? A pergunta é, onde é que estavam os fariseus? Dentro da casa? Não, mas certamente fora dela.
Porque os fariseus jamais se misturariam com essa gentalha, publicanos e pecadores. Os passos de Jesus estavam sempre sendo vigiados, minuto a minuto, o que ele dizia, o que ele fazia, a opinião dele sobre isso, sobre aquilo, sobre o passado, sobre os patriarcas, sobre Moisés, tudo era meticulosamente observado pelos fariseus que procuravam uma maneira de prender a Jesus. E quantas vezes Jesus se esquivou, saiu-se de situações porque não lhe era chegado o tempo da crucificação. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: curioso, não? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: o que nos leva a crer, segundo alguns, que havia fariseus infiltrados também nesta mesa farta. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Quem são os sãos? Os sãos são, né? Redundância aqui, né? Cacofonia. Os são, na verdade, são aqueles que se acham religiosos demais, corretos demais, espirituais demais, para cometerem qualquer tipo de deslize. E qualquer semelhança com gente hoje em dia não é mera coincidência. Pessoas que, abre aspas, arrotam espiritualidade, que adoram dizer que acordaram pelas madrugadas, que vão aos montes orar, que fizeram isso, aquilo e aquilo outro. Isso não é espiritualidade, isso é prepotência e arrogância, soberba, qualquer coisa menos espiritualidade. Tal qual faziam os fariseus. Jesus, aqui apenas por motivo de argumentação, os considera como saudáveis. Ele diz: não necessitam de médicos sãos. Tipo assim, vocês que se julgam são sadios, saudáveis, não necessitam de médico. Mas esses aqui sim estão doentes, publicanos e pecadores. Veja bem, todo publicano era pecador e nem todo pecador era publicano. Mistério dos mistérios. Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque, na verdade, a corja farisaica estava muito mais preocupada nos sacrifícios que eram feitos no templo, nas letras da lei. Isso. Na letra da lei. Na letra da lei. O nosso pastor Sérgio Rocha, meus amigos, diz o seguinte: além daqueles que dizem não necessitar de Jesus. É verdade, pastor Sérgio, é verdade. Então, nosso bom Senhor, na verdade, estava, assim, preocupado na libertação, na salvação daqueles publicanos e pecadores. Os fariseus não. Estavam preocupados na manutenção da lei e no dinheiro que chegava aos cofres. Nosso bom Senhor diz: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Agora, alguns bons comentaristas afirmam aqui o seguinte: a expressão porque eu não vim para chamar os justos, na verdade, tem um certo tom de ironia. Porque a palavra diz: não há um justo sequer na face da terra que não cometa pecado nenhum. Não há nenhum justo sobre a terra. Você me compreende? Se isso é verdade, e verdade que isso é, esta expressão de Jesus, porque não vim para chamar os justos, tipo assim, vocês se dizem justos, não vim chamar vocês, não, não. Vim chamar os pecadores ao arrependimento. Qual é a sua vocação?
Aqui finaliza a parte da vocação de Mateus, no versículo 13. Qual é a sua vocação? Vocação vem do latim vocare, vocare, uma chamada específica para uma ação. Aquilo que você faz de coração, bem feito, você tem habilidade para isso. Qual é a sua vocação? Qual é o chamamento que Deus tem para você? Alguns cantar, outros pregar, outros evangelizar, outros distribuir panfletos, outros cooperar financeiramente, socorros, outros. Existem maneiras e maneiras pelas quais você pode, de fato, servir ao Senhor. E se você já reconheceu a sua vocação, glórias a Deus, siga, cumpra, porque nada do que você faz para Jesus é em vão, absolutamente nada, irmãos, nada. Quanto mais a gente vive, mais a gente sente que isso é verdade. Existem vários testes de habilidades vocacionais aplicáveis na psicologia. Nada contra, de fato, detecta aqui e ali, em muitos casos, a sua, digamos, a sua possibilidade, o seu potencial. Isso é louvável. Do ponto de vista humanístico. Todavia, do ponto de vista espiritual, vai para além da psicologia, muito, muito, muito além. Ela ajuda, mas não é fator e não deveria ser jamais, jamais fator determinante. Daí nós sermos absolutamente contra comunidades que ficam aplicando teologia psicologizada em seus púlpitos. Isso é heresia, isso é ridículo. Comunidades que vão aplicar coach, treinadores, psicanalistas, misturando psicologia com teologia nos seus púlpitos. Você me compreende, sim ou não? Meu Deus do céu, se os homens de Deus do passado soubessem, vislumbrassem, mesmo que fosse em profecia, que em pleno século XXI teríamos igrejas fazendo tutoriais psicológicos com coaching. Ora, pelo amor de Deus, vá se converter. Não é possível uma coisa dessas. Vamos em frente. Jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Portanto, o jejum sempre foi parte da religião judaica e, na verdade, de todas as religiões médio-orientais e orientais. Sempre foi. Nada de novo aqui. A questão é que os discípulos de João chegaram a Jesus e disseram: mestre, nós jejuamos. E sabe de uma coisa? Os discípulos dos fariseus também. E por que os teus discípulos não jejuam? Curioso, não? Resposta dele: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Traduzindo, tecla SAP aqui embaixo, olha, eles não precisam, os meus discípulos, vou explicar para vocês, os meus discípulos não precisam jejuar agora. Eles não precisam fazer este santo sacrifício, aplicar isto agora como exercício de espiritualidade, essa abstenção de alimentos sólidos e líquidos, numa busca maior pela espiritualidade, pela presença de Deus, porque eu, estou parafraseando, Verbo encarnado, sendo o próprio Deus, estou aqui. Mas quando eu for, dias, porém, virão em que ele será tirado o esposo e então jejuarão. Quando eu for, aí sim eles vão jejuar. Entendem isso?
Olha, se você buscar na internet que tipos de jejum existem vários, mas, de modo breve, tem um jejum parcial. Você dedica um tempo para deixar de comer, não de beber água, mas de comer, que pode ser uma manhã toda, ou pode ser um dia todo. Jejum parcial até o meio-dia, jejum completo até o outro dia. Você me compreende? Jejum de sólidos. Existe o jejum completo, que eu falei agora, não é? O dia todo, às 24 horas. Há quem jejue 3 dias. Jejum total e completo, que aí já é de abstenção de comida, de sólidos e de líquido. Tudo bem. Não se recomenda que você, especialmente que não está acostumado a jejuar, não se recomenda que você vá para além de 3 dias sem comer e sem beber, porque você vai entrar em processo de desidratação e vai ter problemas. Você me compreende? De modo que você pode jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até mais de sólido, mas não de líquido. A não ser nos 3 primeiros dias. Há todo um estudo sobre isso, que eu não vou trazer aqui especificamente, apenas en passant, rapidamente, trazer-lhes estas admoestações. Cuidado com o jejum. Quem não está acostumado vai sentir tontura, dor de cabeça, né? Quem tem labirintite, por exemplo, vai agudizar, vai aprofundar. Portanto, devagar, devagar. Começa parcial e vai sentindo a reação do corpo e vai partindo para algo mais aprofundado. Agora, veja bem, jejum não vai fazer de você um supercrente. Não. Jejum não é para você se exibir e ficar dizendo para todo mundo que está de jejum. Se você disser isso, já não valerá o seu jejum. Você que é casado, você deve dizer para a sua esposa que está de jejum. Você que é casada, mulher, deve dizer para o seu esposo que está de jejum. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora de você almoçar e jantar e você não vai comer, e o seu esposo ou a sua esposa vai achar estranhíssimo aquilo, vai começar a achar que você está passando mal, está doente, vai começar uma discussão na mesa, e aí para nada adiantou o jejum. Captou a mensagem, sim ou não? Agora, pelo amor de Deus, não vá aquela cara tristíssima, pavorosa, tenebrosa, e sair por aí contando que está de jejum para parecer que você é super espiritual. Gente da minha alma, eu estou tão cansado de ver gente assim que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam como tem. Como tem. E detalhe, pastores, hein? Pastores que leem e nada entendem, que leem e se entendem e aplicam errado. É impressionante. Impressionante. O nosso bom Senhor diz que não sejamos assim, não sejamos assim. Que ninguém perceba que você está de jejum. Que ninguém perceba. Que ninguém perceba. Não é uma troca com Deus. Você não vai trocar com Deus nada. Senhor, eu vou jejuar. Sabe para quê? Porque eu quero acertar na loteria esportiva. Eu vou jejuar porque eu quero acertar na cena. Vocês estão me ouvindo bem, sim ou não? Acreditem, há pastores que jogam na cena. Hã? Não é uma barganha com Deus o jejum. Não é para exibição, nem é para fazer você um super crente. É algo sagrado. É algo santíssimo que só interessa a você e a Deus. A você e a Deus.
Olha só a explicação. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Claro que não. Claro que não. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Para quem não se recorda, odres são aqueles sacos feitos de pele de carneiro, geralmente pele de carneiro. Então, o que acontecia? Alguns produtores de vinho, para guardar o vinho, especialmente o de melhor qualidade, colocavam vinho novo em odres novos, claro, porque aí haverá a fermentação, não é, do vinho, e o aumento de volume dele. E se o odre fosse, na verdade, velho e pusessem vinho novo no odre velho, ia se romper, ia derramar e o prejuízo era grande. Portanto, odres novos em vinhos novos, e vinhos novos em odres novos. Bendito seja o Eterno por isso. Que alegria, que delícia. Hoje em dia já não se usa mais odres de peles de carneiro, claro que não. O vinho é fermentado em tonéis de carvalho. Mas isso é outra história. Portanto, aqui termina a questão do jejum. Estamos já a 41 minutos e 37 segundos. Obrigado a você pela audiência. Na próxima segunda-feira vamos continuar do verso 18 até o verso de número 38. Obrigado de coração. Obrigado a você, Sérgio. Obrigado a você, irmã Aida Rocha. Obrigado, Joel. Obrigado, Fátima. Obrigado tantos quantos venham a estar conosco a partir deste momento. Eu estou feliz porque estou com vocês mais uma vez. É sempre um prazer muito grande, uma honra me dirigir a vocês. Estou com, na verdade, a câmera em cima e o celular embaixo. Por isso eu fico olhando para baixo e para cima de vez em quando, tá, pessoal? Explicando isso aí. Obrigado de coração e vamos estar sempre juntos aqui, em nome de Jesus. Inscreva-se no meu canal, quem não está ainda inscrito, porque estamos sempre a trazer-lhes alguma coisa velha que também é nova e nova que também é velha, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. A paz do Senhor, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, até segunda-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Tchau, tchau.